Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais esse momento do ABC da missa ou da liturgia, assim como vocês queiram chamar. A semana passada nós escutamos aqui sobre os ritos iniciais da liturgia, da missa, e essa semana nós entramos na liturgia da palavra. Nós vamos então ter que compreender um pouquinho mais sobre o que é essa liturgia da palavra. Nós temos que compreender duas coisas importantes. A liturgia da palavra durante a semana e a liturgia da palavra durante o final de semana, domingo, sábado, depois das 6 horas da tarde, até o domingo, até o final da noite. Então, o que isso quer mostrar para cada um de nós? Tem diferença de um para o outro? Tem. Durante a semana nós temos o seguinte esquema litúrgico. Uma leitura, salmo e o evangelho. Já no final de semana, sábado e domingo, nós temos duas leituras, ou melhor, temos a primeira leitura, salmo, segunda leitura e o evangelho. Por que essa diferença? Primeiro, durante a semana, se vocês já prestaram atenção, durante a semana as leituras elas vêm nos ensinar o processo relevante para mostrar para cada um de nós um processo da caminhada do plano da salvação. E vem mostrar para cada um de nós um processo mais longo para nós compreendermos a caminhada desse processo do plano da salvação. E muitas vezes intercalados com isso, vem alguns santos, vem algumas solenidades. Então, muitas vezes isso mostra para cada um de nós que a igreja é uma igreja ativa, que mostra para cada um de nós que esse processo, muitas vezes, deve cultivar em cada um de nós valores, cultivar para nós curiosidades, cultivar para cada um de nós processo de aprofundamento. Não simplesmente eu chego, escuto e está pronto. Então, quando eu venho vivenciando dia a dia, eu vou observar que durante esses dias vai se repetindo algumas leituras que no final de semana ele tem as leituras resumidas. Ou seja, tipo lá na segunda-feira acontece lá um evangelho X, que ele vai se repetir lá no domingo, ou lá na terça, ou lá na quarta. Por quê? O que ele quer mostrar para cada um de nós? Que tem o evangelho X, mas também tem, vamos dizer, uma leitura que dá um significado importante, chave, lá no Antigo Testamento para nós. E daí então vem se encaixar também uma leitura do Novo Testamento que dá uma significância muito grande para nós lá no Novo Testamento também. O que mostra para nós? Quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós compreendemos, mais nós vamos nos aprofundando no que significa o plano da salvação para nós. No final de semana nós temos só um resumo. Mas quem tem a vivência diária pode compreender muito mais que a palavra de Deus quer significar para nós. Por isso, aquele que tem vivência diária da missa aprende muito mais do que aquele que tem a vivência dominical apenas. Por isso que muitos de nós chegam no final de semana e esqueceu tudo que já começou lá no domingo passado. Então, nós somos convidados a nos aprofundar dia a dia. Mas isso é uma questão de costume. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a liturgia dominical, para que vocês possam compreender. Primeiro, primeira leitura sempre vai trazer para cada um de nós, vai trazer para nós um pouquinho sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento
é sempre a vivência do povo judeu ou do povo israelita. Ele vem falar sempre para cada um de nós sobre aquela questão da realidade daquele povo. Ou profeta, ou a questão de Salomão, ou a questão de Davi, ou a questão dos reis, ou a questão de Abraão, ou a questão de Moisés. Tudo aquela vivência que eles estavam vivenciando naquele período em relação à situação do povo. Normalmente, tudo isso tem a ver com o que nós estamos vivendo também atualmente. Porém, ele não vai falar abertamente isso para nós, porque a realidade daquele povo é uma realidade X, não é igual à nossa realidade atual. É claro que tem muita significância para nós, mas não é realidade igual à nossa. Tem significados iguais, mas não a mesma realidade. Então, aquele povo vivenciou daquele jeito, aquela experiência, e trazendo para hoje. Então, aquela realidade traz para nós um pensamento. E esse pensamento nos remete, então, como aquele povo vivia isto e como nós pensamos, então, a realidade com a intervenção de Deus naquele momento. É essa a realidade que nós temos que pensar. Quando nós lemos a palavra do Antigo Testamento ali, qual que é a intervenção de Deus ali naquele momento, como pensamento e ação divina que nós estamos vivendo? Então a primeira leitura sempre vem em relação ao plano da salvação. Qual é a reação de Deus naquele momento ali perante aquele Deus? Esse Deus vem como juiz, esse Deus vem como guia, esse Deus vem como carrasco, esse Deus vem como a mão que ajuda, esse Deus vem como apaziguador. Tem que ver a forma que ele age no meio daquele povo. Muitas vezes ele vem com uma mão de ferro, mas para que o povo possa aprender a voltar para o caminho dele. Muitos profetas fazem isso. Mas a mão de ferro do Senhor vem para ensinar o caminho correto. E muitas vezes não é só passando a mão na cabeça que nós voltamos para o caminho do Senhor. Temos que levar umas tapas na bunda para aprender a voltar para o lugar novamente. É assim, muitas vezes é a forma do Senhor agir conosco. Então, toda vez que você vê o Antigo Testamento, tente sempre refletir qual que é a ação de Deus naquele exato momento e qual é o momento que Ele está agindo. Tente entrar nessa situação, naquele exato momento que está acontecendo. Quando você chegar em casa, não fique só naquilo que você escutou da palavra de Deus. Vá lá na história. Tente buscar lá no Google, vá buscar lá no seu computador também. Tente pesquisar a história daquele tempo também, para você ver o que estava acontecendo. Vá lá buscar geograficamente o que tinha naquele período. Seja um pouquinho mais prolixo, além daquilo que você escutou aqui. Você vai compreender que a situação, às vezes, vai muito além daquilo que você escutou. Muitas vezes a gente escuta o padre ou o leitor ler aqui e não compreende algumas palavras e sai assim, sem entender, e não olha de novo as leituras. Então, se você está vendo no data show, no slide ali, ou se você está vendo no folheto, tenta compreender a palavra. Não leve dúvida para casa. Pergunte para o seu vizinho ou para alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento. Não leve dúvida para casa, para que você saiba exatamente o que diz a palavra do Antigo Testamento para você. O Salmo também, quando ele também fala do Antigo Testamento, todos os salmos que é do Antigo Testamento vão expressar alguma coisa para você. Mesmo que seja uma música cantada, seja cantada para nós, ele tem uma intenção de falar
de alguma coisa de Deus para cada um de nós. Ele expressa cantada, seja ela cantada para cada um de nós, mas quer mostrar alguma presença de Deus no meio de nós. Quer mostrar uma presença de Deus, uma ação de Deus no meio do povo. E quer mostrar para nós o plano da salvação. Não quer simplesmente falar de coisas bonitinhas. Ele quer mostrar uma reação de Deus, uma reação do povo frente à ação de Deus, frente à ação dos homens em relação a Deus também. Ou fugindo, ou correndo para junto de Deus, ou Deus fazendo com que eles voltem para o caminho de Deus. É sempre dessa maneira o Antigo Testamento agindo entre nós. Que vocês possam ficar na graça de Deus, que a semana que vem nós vamos falar para vocês sobre o que fala para nós o Novo Testamento para nós dentro da liturgia da palavra. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos.